Olá a todos, bem-vindos a mais uma exploração. Hoje vamos mergulhar num tema incrível: como sermos bons espíritas. Especialmente para a malta mais jovem que nos acompanha e que procura um propósito real no meio desta vida super acelerada que levamos, certo? A ideia aqui é deixar um pouco ruído lá fora e focarmos no que realmente interessa, aquela nossa jornada interior diária para fazermos o bem. É assim que entendemos a verdadeira essência da evolução de um espírito. Vamos lá começar. Então, pensem um pouco nisto. Qual é, afinal, a verdadeira diferença entre conhecer o caminho e caminhar por ele? Esta é daquelas perguntas que mexe mesmo connosco. Vivemos num mundo onde, convenhamos, é facílimo admirar uma filosofia bonita ou partilhar uma citação inspiradora nas redes sociais. Mas a realidade nua e crua é bem diferente. A prova de fogo acontece quando a teoria bate de frente com a nossa prática diária. Porque reparem, conhecer o caminho é só ter o mapa na mão. Caminhar por ele. Bem, isso já implica descer à terra, lidar com os problemas do dia a dia e, literalmente, sujar os sapatos. Para construirmos aqui uma base sólida, vamos voltar aos básicos. Como é que o nosso dicionário define a palavra bom? Se formos ver ao primeiro, diz que é alguém que tem bondade ou que é cumpridor dos seus deveres. Uma definição super simples, bastante pragmática e terrena. E, sinceramente, serve perfeitamente como ponto de partida para o que vamos falar hoje. Para sermos bons, temos de começar por cumprir o que nos compete, não é verdade? Mas, claro, a perspectiva espiritual leva isto para um patamar completamente diferente. E aqui que a coisa se torna super interessante. A definição espiritual do que é ser um homem de bem transforma aquela visão do dicionário num objetivo de vida monumental. Vejam bem, aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Incrível, não acham? Já não estamos só a falar de sermos bem educados ou de entregarmos os trabalhos da faculdade a horas, estamos a falar do objetivo máximo que qualquer espírito em evolução tenta alcançar todos os dias. É literalmente a fundação de tudo o que fazemos perante as outras pessoas. Sabiam que Allan Kardec divideu as nossas atitudes perante a espiritualidade em 4 perfis? É fascinante. Primeiro, temos os observadores, aquela malta curiosa que só quer ver os fenómenos. Depois, vêm os admiradores. E atenção a este grupo. Eles percebem a filosofia, acham a moral lindíssima, mas não a praticam. Em terceiro, os praticantes. Estes sim, vivem a moral no dia a dia, arregaçam as mangas e assumem as consequências. E por fim, os exaltados, que já caem ali no fanatismo. O que temos mesmo de reter aqui é o abismo gigante que existe entre os admiradores e os praticantes. Dar o salto do nível 2 para o 3 exige muito, muito mais do que apenas ler uns livros. Existe um contraste brutal entre professar uma doutrina e praticá-la a sério. Quantas vezes caímos na ilusão de que só por falarmos imenso sobre espiritualidade ou por pertencermos a um determinado grupo, já somos super evoluídos? Pois, a verdade é que quando a teoria choca com a nossa vida real, a desilusão é enorme. A responsabilidade de agir bem é constante e, por vezes, bem pesada. Colar um rótulo na testa não muda o nosso mundo interior. O que nos transforma, de facto, são aquelas escolhas que fazemos quando ninguém está a olhar. E isto leva-nos a uma das citações mais impactantes que encontramos. Trata-se da mensagem de um espírito que teve uma vida absolutamente admirável. Quando chegou ao mundo espiritual e lhe perguntaram se em vida professava a doutrina, a resposta foi fantástica. Há uma grande diferença em professar e praticar. Eu praticava e não professava. É brilhante, não é? Este espírito teve uma passagem super serena. Não porque andasse por aí cheio de títulos, mas porque transformou as leis do bem em ações concretas no seu dia-a-dia. O que nos atira diretamente para o nosso campo de batalha diário. Já pararam para pensar quantas vezes a teoria fica literalmente à porta de casa? É muito fácil sentir uma paz interior fantástica quando estamos sozinhos no quarto a ler ou a meditar. Mas, e quando há aquela discussão chata à hora de jantar com a família? Ou quando alguém nos corta a prioridade no trânsito? Ou num trabalho de grupo da faculdade que corre mal? É precisamente nessas frações de segundo, perante as coisas mais banais, que a nossa tolerância é testada ao limite. É exatamente aí que o praticante se separa do admirador. No fundo, a evolução do espírito exige um esforço pessoal contínuo no nosso cotidiano. É claro que o progresso e o processo de reencarnação são inevitáveis, as coisas vão acabar por acontecer, mas, atenção, nós podemos acelerar drasticamente esse crescimento. Como? Aplicando a nossa vontade para sermos úteis, pacíficos e prestáveis em situações perfeitamente normais. A iluminação espiritual não se atinge fugindo aos problemas e desafios da juventude, mas sim com pequenos atos de bondade naquelas interações mais comuns do nosso dia. Na vida real, a caridade não é só darmos coisas materiais. É também exercermos o poder brutal que o perdão tem. É aquela verdadeira ginástica interior de perdoar não 7, mas 70 vezes 7. Trata-se de uma decisão consciente de esquecer o mal e focar apenas no bem que podemos fazer.
Isto significa assumirmos a responsabilidade total, não só pelas nossas atitudes, mas por aquilo que deixamos crescer na nossa mente, limpando ativamente qualquer rancor. Porque, como bem sabemos, Deus vê até o fundo do nosso coração. Não dá para esconder más intenções atrás de palavras bonitas. E depois de toda esta agitação, de todas as tensões e escolhas feitas desde que acordamos, o dia chega inevitavelmente ao fim. O barulho lá fora acalma e é aqui que o verdadeiro trabalho interior ganha palco. Como é que avaliamos o nosso progresso quando o dia acaba? Fazer esta transição do caos do dia-a-dia para um momento de silêncio e introspeção é absolutamente crucial. É este que garante que não andamos apenas a sobreviver aos dias, mas sim a crescer de forma consciente com cada um deles. Para nos ajudar nisto, temos aquele conselho clássico e incontornável de Santo Agostinho: conhece-te a ti mesmo. E não pensem que isto é só uma frase feita para soar bem ao parecer intelectual. Nada disso. É a ferramenta mais prática e poderosa que qualquer espírito tem à mão. O autoconhecimento é o verdadeiro motor da nossa evolução diária. Se não formos brutalmente honestos sobre os erros que cometemos hoje, de certeza que não vamos conseguir corrigir o rumo amanhã. Então, como aplicamos isto na prática? Através de 4 passos super simples. O balanço final do dia deve ser como uma verdadeira auditoria à nossa vida espiritual. Primeiro passo: parar e calar o ruído da mente. Segundo, ter a coragem de interrogar a nossa própria consciência com todo o rigor. Terceiro, avaliar, sem dar desculpas, as atitudes que tivemos e os deveres que deixamos por cumprir. E quarto, planear de forma consciente como agir melhor no dia seguinte. Encarar o nosso crescimento desta forma metódica é o que consolida a nossa identidade e nos impede de sermos meros admiradores. E chegamos ao ponto-chave, o grande objetivo de todo este esforço. Conseguirmos deitar a cabeça na almofada à noite, fechar os olhos e poder afirmar com toda a convicção: nada tenho contra o meu próximo. Esta ausência total de conflito interno, esta paz de espírito, é a prova mais pura e palpável de que o nosso trabalho espiritual está a funcionar. É a confirmação de que estamos efetivamente a viver os princípios de justiça, amor e caridade, e não apenas a estudá-los ou a falar sobre eles. Terminamos por aqui esta nossa exploração. Importa referir que este conteúdo foi realizado a partir da palestra Bons Espíritas, apresentada por Henrique Vieira no Centro Espírita Luz Eterna em Olhão, que nos deu uma visão tão profunda sobre esta nossa responsabilidade diária. Agora que partilhamos todas estas ideias, fica um desafio, uma provocação final para todos nós. De que forma é que as nossas ações de hoje vão definir o nosso amanhã? O caminho para o bem está aí, traçado. O resto é connosco. Basta darmos o primeiro passo. E mais importante ainda, nunca parar de caminhar. Um grande abraço, excelentes reflexões e até à próxima.